Olá, aqui é Juliana do Segredos que Ninguém Vai Ouvir ou Não. Sim, novamente eu tô quase trocando de data, né, gente? Porque hoje a minha respiração tá um pouquinho melhor, mas eu ainda tô com uma dor violenta. E ficar sentada não é fácil. Eu ainda estou com o meu 5º metatarso quebrado, então, né? Enquanto eu tento não adiar, mas fica difícil. Bom, vamos ao assunto de hoje e eu quero começar dizendo que, antes de tudo e antes de mais nada, este é um canal entre nós, mas que é um canal sobre mim, sobre as minhas histórias e sobre os meus pensamentos. Então, que antes de tudo e antes de mais nada, eu não tô aqui para catequizar ninguém, mas que sim, eu estou aqui para plantar ideias, ou pelo menos para despertar pensamentos. E você já pensou o que vai acontecer com o seu corpo quando o seu cérebro já não tiver mais vida? Pesado, eu sei, pesado. Mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu pensei no começo em fazer um vídeo que contasse sobre a história da minha família, mas eu acho que a história da minha família pode ir aparecendo aos poucos. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe adoeceu. A minha mãe, ela teve... Os rins dela pararam, né? Ela começou a fazer hemodiálise. E eu tinha 15, a diferença de mim para o meu irmão mais novo é de 5 anos e meio, que coloca o meu irmão ali com uns 10 anos, 9 para 10 anos, e do meu irmão para minha irmã é 1 ano e meio. Então nós éramos todos muito novos. Quando os rins param de funcionar e a pessoa começa a fazer a hemodiálise, é muito complicado, muito complicado. A vida da pessoa vira num 180 graus. Isso porque minha mãe era dona de casa, então não envolvia trabalho, não envolvia nada, era só mesmo a questão dos filhos e da família. Só que além da insuficiência, o nome dessa doença é insuficiência renal crônica, tá? É quando os 2 rins param de funcionar. Né, todo mundo sabe, a gente tem 2 rins. Todo mundo pode sobreviver com um único rim. Mas quando a insuficiência renal crônica bate, é porque os 2 rins pararam de funcionar. O que levou aos rins da minha mãe pararem de funcionar, eu não vou entrar nesse mérito. Primeiro que muitos anos já se passaram. Segundo que não há provas. E terceiro que não vem ao caso. Mas voltando. Quando uma pessoa passa muitos anos fazendo hemodiálise, uma outra doença pode acontecer. Porque quando você faz hemodiálise, o que é a hemodiálise? Ela é uma máquina onde existem algumas formas. Eu não sei, gente, olha só que a minha mãe faleceu, fez 15 anos agora em fevereiro. Talvez o mecanismo tenha evoluído, mas eu vou falar o que a gente viveu. Eram 4 horas na máquina. Primeiro eles tentaram fazer por aqui a fístula, que é a união das veias, porque uma veia só é muito fraca para aguentar. Então são sempre 2 fístulas, uma de entrada e uma de saída.
O da minha mãe não sustentou, então ela foi pro que a maioria das pessoas usa, que é nos pulsos. Uma bem nessa altura aqui e a outra na altura do cotovelo, que são onde ficam os pontos mesmo das veias. E no caso, na época da minha mãe, pelo menos durante 3 dias na semana, ela ficava 4 horas numa máquina que fazia o trabalho dos rins. Como assim fazer o trabalho dos rins? Como os rins já não filtravam o sangue, já não retiravam as impurezas, essa máquina fazia esse serviço. Por isso tinha que ser 3 dias na semana, porque senão as impurezas começavam a circular no sangue, ia para os órgãos e, enfim, né? Aquilo que todo mundo sabe. Aconteceu com a minha mãe uma coisa rara, que geralmente acontece com pessoas que passam mais de 15 a 20 anos fazendo hemodiálise, que se chama polineuropatia. É quando depois de muitos anos você fazendo a hemodiálise, além das impurezas, a máquina começa a tirar um pouco do músculo, um pouco muito. E a minha mãe caiu de cadeira de rodas. Ela já não tinha forças, não só para andar, para fazer as coisas básicas do dia a dia, digamos assim, né? Não vamos entrar em detalhes. E as coisas mais simples também, como comer, como tomar banho. E a expressão que eu uso até hoje é que durante muito tempo, todos os dias, a gente convivia com a morte batendo na nossa porta. Porque se num dia desses de intervalo, uma dessas impurezas vazasse pro estômago, pro fígado, pro pulmão, para o que quer que fosse, a gente perderia minha mãe. E ali nós éramos uma adolescente, um pré-adolescente e uma criança. Até a doença da minha mãe ser descoberta em 1993, a gente tinha uma família normal, classe média. Meu pai é funcionário do Banco do Brasil. E quando eu falo que a vida da gente deu uma volta de 180 graus, é que tudo se voltou para minha mãe. Não estou reclamando disso, tá, gente? Eu estou explicando o que é que acontece. Meu pai, que tinha 2 casas no interior, vendeu a preço de banana para poder pagar tratamento. Sendo do Banco do Brasil, ele tem um plano de saúde que até hoje é ótimo. Nós, como filhos de ex-funcionário, nós temos direito. É um plano que não é vendido. Mas quando eu falo tratamento é porque envolvia fisioterapia, hidroterapia. São tratamentos que a gente, no caso meu pai, mas que a gente também não se privou de tentar dar o melhor para minha mãe, de tentar ver o melhor para minha mãe ter uma sobrevida melhor. E, por exemplo, a gente tinha o hábito, nós temos até hoje o hábito, já contei para vocês nos vídeos de fim de ano, todo fim de ano, isso pra gente é sagrado. A gente vai pro interior porque toda a nossa família tá lá. E passava as festas, só que a gente passava todas as festas de fim de ano lá. A gente ia pra cidade onde a família do meu pai mora. 99% mora lá.
E depois nós íamos para uma cidade praiana, onde uma das irmãs do meu pai mora, e passávamos o Réveillon. Depois que a minha mãe adoeceu, passávamos geralmente mais de uma semana, porque os filhos já tinham entrado de férias, e o meu pai sempre, graças a Deus, conseguia tirar férias junto com a gente. Então, minha mãe, dona de casa, não tinha compromisso com data. O nosso compromisso eram as datas escolares, então a gente ia. Então, geralmente a gente saía em dezembro e voltava em janeiro. Depois que a minha mãe adoeceu, isso acabou. A gente ia, tipo, no mais cedo que a gente conseguia ir, era no 23 de dezembro, para voltar no 25 para minha mãe poder fazer hemodiálise. Até que a gente voltou em 1996. A minha mãe fez a hemodiálise. Vejam bem, hoje em dia a fila é unificada. A fila de transplante. Naquela época você se cadastrava em cada estado. Então minha mãe era cadastrada aqui, e como nós temos família em São Paulo, e como todos os parentes do meu pai fizeram exames para tentar doar o rim, eu já vou entrar nesse mérito, tá, gente? Em São Paulo, e para você fazer o exame, a pessoa tem que estar cadastrada na fila. Tinha, né? Porque agora a fila é única. Mesmo não tendo ligação consanguínea, o meu pai, na época, eu não pude fazer porque eu era menor. Mas qualquer maior de 18 anos pode fazer esse cadastro. Só existem 3 órgãos que podem ser doados em vida: a medula, fígado e rim. Como eu falei no começo, rim, você pode conviver muito bem com um. Aliás, quem é transplantado vive com um. E nós voltamos, e foi assim. O telefone tocou e a minha mãe tinha... Eram 5 horas da tarde e minha mãe tinha que estar 11 horas da noite em São Paulo. Eu não sei como é que funciona hoje, mas tudo que nós sabemos é que um menino de 13 anos, no auge da vida, né, começando a vida, foi atropelado, tinha sido atropelado, e a família resolveu doar os órgãos e deu compatibilidade com a minha mãe. As malas não estavam nem desfeitas. Meu pai não pensou 2 vezes. Mesmo apertado de grana, colocou a minha mãe no avião e foi embora. Veio uma tia ficar com a gente. Claro que 3 anos tinham se passado, eu já tinha 18. Aliás, se eu não tinha 18, eu ia fazer 18, tá, gente? Não, eu já tinha 18. Foi o ano que eu me formei na escola. Foi 96. E aí começou uma nova saga. Porque, para quem acha que a vida de um transplantado é muito fácil, o transplantado, entre outros medicamentos, ele toma um que é para baixar não, é para praticamente zerar a imunidade. Chama imunossupressor. Por quê? A gente tem anticorpos. Todo mundo tem que criar anticorpos, não é isso que a gente aprende desde pequenininho. Para não ficar gripado, para não ter as doenças da infância, tudo isso. Por quê? O que os anticorpos fazem? Eles expelem corpos estranhos do corpo da gente. Por mais que dê combinação perfeita, e olha que nesse meio tempo muita gente fez exame, a família do meu pai, por
quase que por encanto. Muita gente, o meu pai, ele não passou no último exame. E é uma bateria de exames, tá, gente? Não é um examezinho de meia dúzia de exames, não. São muitos exames. Naquele ano eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu quis fazer, meu pai não deixou porque eu era muito nova. Mas eu também tinha pretensão de fazer, porque tudo que a gente queria era salvar minha mãe. Mas enfim, aconteceu. Nós tivemos a bênção de uma mulher, mãe de um menino de 13 anos, por quem eu oro até hoje, de nome Guilherme, que atropelado perdeu a vida e deu essa perfeição de exames. E aí entramos nessa corrida contra o tempo, uma tia vindo, meu pai indo com a minha mãe, porque ia vir o Réveillon e a gente, por mais que eu tivesse 18 anos, eu não tinha condições de cuidar de uma criança, de um adolescente. Até porque eu já trabalhava nessa época, então ia ter um horário que eles iam ficar sozinhos em casa. E aí começou essa nova saga de adaptação. A minha mãe teve um princípio de rejeição, ela ficou muito tempo internada. Mas graças a Deus deu tudo certo. E depois disso a minha mãe viveu quase 10 anos. Tudo isso, gente, para contar que no Brasil, se você quiser ser doador de órgãos, você tem que comunicar à sua família. Não adianta você andar com um documento, mesmo que seja registrado em cartório, na carteira. Houve uma época que vinha na carteira de identidade, se você tirasse uma nova via, ou na carteira de um motorista, por um caso de acidente e tal. Mas na hora do vamos ver, é a sua família que decide. Existem coisas que só quem viveu na pele sabe o que é. E a gente sempre soube que um pedaço do Guilherme, seja lá quem for esse menino, porque eu não sei como funciona hoje, mas nós nunca tivemos contato com a família do Guilherme, nós nunca pudemos saber nem o sobrenome dele. Então nós não sabemos quem é a mãe dele. Nós somos muito gratos. Eu costumo dizer que ao invés de uma adolescente e 2 crianças, a minha mãe, quando faleceu, deixou 3 adultos, porque a minha irmã estava há meses de fazer 18 anos. E no Brasil hoje, segundo o Ministério da Saúde, mais de 52% dos órgãos não são doados. E é compreensível porque na hora da dor as famílias não autorizam. Às vezes é até vontade da pessoa em vida, a família não autoriza. Então, pense que a vida continua, a sua vida continua. Depois que a morte cerebral se dá, que é quando a doação de órgãos é autorizada, não é quando o coração para, porque o coração é um dos órgãos que é doado, é quando a morte cerebral é dada. Existe um tempo para captação e agora com a fila única para o órgão ser transplantado até onde está o topo da lista. O topo da lista, ele tem 2 prioridades. Ou a pessoa que realmente está no topo da lista, ou a pessoa que é apta àquele órgão. Né? Não adianta você estar no topo da lista se você não é apto. Porque, como eu falei, são muitos exames. Não pode ter erro, não existe margem de erro
para doação de órgãos. Não pode dar errado. Perder um órgão é muito triste. Quando você doa seus órgãos, você salva aproximadamente 8 vidas. Tá? Porque são os 2 rins, pulmões, retina, coração, pele, que pode ir para queimados. Agora eu não vou lembrar de todos, gente, mas são muitas vidas que são salvas. É a sua vida que continua em outras pessoas. Fígado, enfim. Então, eu sou, obviamente, doadora de órgãos. Anuncio isso aos 4 ventos. Falo pro meu marido que se um dia acontecer alguma coisa comigo e ele não doar meus órgãos, eu venho puxar o pé dele quando eu morrer. Porque dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. A gente pode colecionar, como eu, livros. A gente pode... Não sei o que a gente pode guardar, mas... Quando a gente vai... Essa carcaça aqui não serve pra nada. Como diz meu pai, caixão não tem gaveta. E uma frase que eu ouvi, que eu nunca mais esqueci, é que herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Pensa nisso. Como eu falei, eu não estou aqui para catequizar ninguém. Mas pensa que a sua vida pode continuar no corpo de outro alguém. Que você pode salvar a vida de alguém quando você já não estiver mais aqui. Ou estando aqui, porque como eu falei, doação de medula, doação de fígado, você pode fazer em vida. De rim é mais difícil, tem que ser da família, tem que ser amigo demais, porque os exames são bem mais pesados. Mas medula óssea, procura o banco da cidade, o banco de sangue da sua cidade. Doação de sangue, eles estão sempre precisando. Doação de plaqueta. Salve vidas. Doe vidas. Salve famílias. Pensa nisso. Eu não tô aqui de novo para catequizar, para dizer, olha, muda de ideia. Porque eu sei que existem religiões que não permitem. Eu sei que tem gente que tem ideia formada sobre isso, que tem gente que tem medo de um falso laudo de morte cerebral. Mas se são esses os seus medos, eu não sou médica, eu não vou me atrever aqui a dar uma aula, até porque esse vídeo já está super longo, mas procura saber. Salve, doe vida. E a sua vida vai continuar quando você já não estiver mais aqui. Porque a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.